Olá, Bookmores, tudo bem? Hoje o vídeo está diferente. Eu tenho aqui a minha amiga Karina Palmeira, que junto comigo vai entrevistar a Vanessa Ferrari. Vanessa foi editora da Companhia das Letras e hoje ela trabalha num projeto de leitura na Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo. Ficou curioso, né? Então vem com a gente! Olá, você que segue o meu canal, tudo bem? Hoje eu estou com duas convidadas, a Karina Palmeira, que veio comigo entrevistar a Vanessa Ferrari. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bom. Oi, gente, tudo bom? A Vanessa ela é formada em jornalismo, ela foi editora da Companhia das Letras e tem um projeto maravilhoso de leitura na Penitenciária de Santana, que é feito pela companhia. Não é mesmo, Vanessa? É isso mesmo, projeto da Companhia das Letras. Ficou curioso, né? Então continua aqui e confere a nossa conversa. Sim, Vanessa, antes de começar a entrevista, quero agradecer a sua presença e por ter aceito o nosso convite. Temos certeza que vamos aprender muito com você, né, Karina? Isso mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu e a Karina fizemos um artigo científico para pós-graduação intitulado O Aprisionamento Feminino e o Descaso da Opinião Pública no Brasil. Vanessa, eu e a Karina começamos pesquisando em livros, em sites, em reportagens sobre o assunto do aprisionamento feminino para escrevermos o artigo. E hoje nós queremos aqui o seu depoimento a fim de melhorar as nossas futuras pesquisas, porque nós temos intenção de fazer outros artigos e adentrar nesse universo de penitenciárias femininas. E essa questão do projeto de leitura é uma novidade. Conta pra gente sobre esse teu trabalho, Vanessa. O trabalho começou em 2010, na época eu trabalhava como editora na Companhia das Letras e surgiu a ideia de fazer clubes de leituras com viés, sem fins lucrativos. E uma das ideias foi fazer um clube de leitura dentro de uma penitenciária. O Drauzio Varela, o que ele fez no Carandiru, na época, antes do Carandiru ser demolido, que é ser um médico voluntário, ele começou a trabalhar, fazer a mesma coisa lá na Feminina de Santana. Então a gente tinha ali uma possibilidade de tentar alguma coisa na penitenciária feminina e o Drauzio nos apresentou a direção e aí apresentamos o projeto, eles toparam. Então essa foi a nossa entrada, digamos, no sistema penitenciário. Isso foi em 2010. De 2010 até 2015, o projeto teve uma cara bem específica, que era: trabalhamos com 2 clubes de leitura na penitenciária feminina e cada grupo com 20 meninas. Então, qual era a dinâmica? A gente, uma vez por mês, eu ia como mediadora, e outros mediadores também da companhia, a gente fazia uma roda de leitura que durava uma hora e pouco, e para debater o livro em questão. O livro que era debatido naquele dia já tinha sido enviado no mês anterior e cada uma das meninas tinha o seu próprio exemplar. Então, na hora da conversa, esse livro já tinha sido lido e era um bate-papo sobre o livro. Então, esse foi o primeiro estágio, assim, o primeiro formato do clube de leitura. Em 2013, saiu uma recomendação da Justiça dizendo que a leitura poderia reduzir a pena dos presos. Então aí o projeto, a gente começou a pensar como que a gente poderia aproveitar essa recomendação e ampliar o projeto. E aí a gente entrou na segunda fase do projeto, que foi fazer clube de leitura vinculado à remissão de pena. Então a gente deixou de fazer só em Santana e ampliamos para 12 unidades no estado. Aí masculina e feminina e tal. Então o projeto hoje tem essa cara. 12 unidades, cada unidade tem um grupo de 20 presos, o que significa que por mês são 240 reeducandos lendo os livros que foram escolhidos previamente pela equipe da companhia. E aí então, além da questão quantitativa, né, que a gente saiu de uma unidade para 12, a gente, ao incluir a remissão de pena, a logística aumentou consideravelmente, porque
A lei diz que você pode reduzir 4 dias a partir da leitura de um livro, independente do número de páginas e do tema. Só que para isso acontecer, precisa de um documento. O documento que o juiz vai avaliar, que ele vai dizer pode reduzir 4 dias, é uma redação, é um resumo do livro, que é feito à mão, pelo preso, e um parecerista precisa ler essa redação e dizer, atesto que esse leitor leu o livro tal. Então esse é o documento que vai para o juiz. Então, em termos práticos, significa que a gente precisava de um mediador em cada unidade, e aí a gente fez uma parceria com a FUNAP, que é a Fundação de Apoio ao Preso. E a FUNAP elegeu um funcionário que já trabalhava nessas 12 unidades para ser o mediador daquela unidade. Então, a gente antes eu ia, por exemplo, mediar Santana, mas aí você não tem condições, não tem uma pessoa só, não consegue mediar em 12 unidades. Então a gente fez uma escolha com um funcionário que já trabalhava na unidade. Então essa foi a primeira solução. A outra coisa é que a gente tinha que, depois do clube de leitura, essa redação tinha que ser feita. E aí essa redação tem que ser, digamos, tem que ir para o parecerista. Então aí a gente entrou numa outra questão, que é quem são esses pareceristas? Então o parecerista, o sistema penitenciário não consegue dar conta, salvo uma unidade ou outra, não consegue dar conta de acolher mais esse trabalho, somar mais esse trabalho. Então a gente reuniu um grupo de voluntários, funcionários da companhia, que se prontificaram a ser voluntários, a ser pareceristas voluntários. Então todas essas redações, essas 240 redações mensais vão para a Companhia das Letras e lá são distribuídas pelos pareceristas voluntários. Então quer dizer que a gente tem uma equipe trabalhando só fazendo a avaliação dessas redações. Durante esse período, né, de leitura dentro das penitenciárias, já teve assim, um retorno assim, positivo de mulheres que cumpriram sua pena e livres mudaram de vida por causa da leitura? Essa é uma expectativa que a gente tem num projeto como esse, né? E eu acho que o projeto de leitura, ele mais importante do que essa resposta de que a literatura vai modificar drasticamente a vida de quem sai, é o espírito do projeto, que eu acho que muda um pouco o modo como o sistema penitenciário dá conta dos presos, que você tem um sistema penitenciário que tem que dar conta de cuidar da estrutura da segurança, e eles vão presos como uma forma de punição. Então você tem assim, segurança e a questão da punição, que é, digamos, o guarda-chuva do sistema. Agora, independente de quem acredita em projetos como esse, ou os mais, digamos, mais raivosos, assim, que não acreditam e são a favor de pena de morte, enfim, de ações mais radicais, todas as pessoas querem uma coisa, que à medida que os presos saiam, que eles saem das unidades prisionais, que eles não voltem e que eles consigam reconfigurar a sua vida. Então, um projeto como esse, mais do que responder qual foi a repercussão quando eles saem, é que certamente há um modo de olhar naquele momento, naquela hora, uma vez por mês, quando esses presos estão reunidos dentro de um guarda-chuva que é a literatura, ali você tem um espaço que é de autorreflexão, de capacidade, digamos, o músculo da sua inteligência começa a ser trabalhado. Você tem a questão da socialização, que você forma um grupo de 20 pessoas que não necessariamente tinham relações e começam a ter a partir da literatura. Desenvoltura no modo de se posicionar em relação às questões. Então são ganhos que eles são, muitas vezes, você não consegue mensurar,
mas no conjunto você entende que tem ali um ganho que realmente é muito importante. Então, assim, pensando nesse espírito, projetos como esse, eles são realmente uma outra forma de lidar com aquele período que o preso está cumprindo dentro da cadeia. Muito bom. Vanessa, explica para eles como funciona atualmente o projeto de leitura. Cada presa escolhe o livro que quer ler na biblioteca. Explica para a gente. A maioria das unidades prisionais tem a sua biblioteca dentro dos pavilhões. Nesse projeto de leitura, a gente faz uma curadoria e escolhe os livros. Normalmente é um ciclo de 1 ano. Então, se a gente está falando um ciclo de 1 ano, tem que ter 12 títulos e 20 exemplares de cada título. E isso é feito em sistema de rodízio. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com... Tem duas frentes que a gente tenta se amparar na curadoria desses livros, que é diversidade e graus de dificuldade. A decisão da diversidade é porque não somos nós que vamos dizer para aqueles leitores o que eles gostam de ler. Então, a gente simplesmente apresenta uma variedade de livros com vozes narrativas diferentes, romance, quadrinho, romances mais simples, clássicos de literatura nacionais e estrangeiros. E a gente fala, olha, aqui tem digamos, um recorte diverso do que você pode esperar que seja boa literatura. E aí são eles que vão dizer, pô, eu gostei muito, adorei esse clássico, ou adorei quadrinho, ou não, eu gosto, parece que eu estou gostando mais de não ficção, que a gente às vezes dá reportagens e tal. Então, a diversidade tem essa função. Cada um vai encontrando seu caminho. E todos eles são válidos. Assim, o clube de leitura ele tem um espírito que eu acho que é maravilhoso, que a gente não consegue reproduzir em sala de aula, que é uma relação horizontal com o mediador. Todas as opiniões são válidas, então ali você pode não gostar de um clássico de literatura, que é uma coisa, é quase um pecado capital. Ali é permitido. Ali é permitido. Agora, as pessoas, mais do que impor o que elas devem gostar ou não, a gente tenta trabalhar por que a pessoa gostou ou não. Então, dizer só, eu gostei ou não gostei, tem pouca valia, mas quando a pessoa diz, eu gostei muito desse livro, você tenta puxar e dizer assim, mas o que fez esse livro pegar no seu... Aonde esse livro pegou? Ou ao contrário também, quando fala, eu detestei esse livro, você fala, bom, mas então me conta por quê. Então, essa capacidade de reflexão sobre o objeto, sobre o livro que está sendo lido, esse é o espírito do clube de leitura. Vanessa, as mulheres quando são presas, elas acabam sendo esquecidas pela família, né? Uhum. Os maridos logo abandonam e acabam ficando com outras mulheres. O que você acha que precisa acontecer para mudar essa realidade? Porque até mesmo na imprensa, no dia a dia, falam muito sobre os homens que são presos. Já as mulheres são esquecidas. Karina, o que acontece com as mulheres presas é a mesma coisa que acontece comigo, com você, com todas as mulheres, porque cabe às mulheres na sociedade ser assim, uma espécie de bastião da moralidade. Então, se você é casada e o seu marido abandona o seu filho, vão dizer que é coisa de homem. Se você abandona o seu filho, vão achar que você é a pior pessoa do mundo. Se você comete ali um deslize moral, sai ali, por exemplo, numa festa, você passa do ponto, se altera, não sei o quê, as pessoas vão olhar para você de um jeito diferente do que se um colega seu se estivesse fazendo a mesma coisa. Para ele, a gente vai dar risada. Para você, vão dizer que você é fora... que você não é exatamente uma mulher confiável, elegante, não sei o que, não. Então, se a gente olhar essa questão feminina do abandono das mulheres nas cadeias e olhar para o que acontece ao redor, eu diria que a gente está lidando exatamente com as mesmas questões. Então, para ter essa mudança, para acontecer uma mudança efetiva de um não abandono das mulheres que são presas, é preciso que os crimes
que elas cometeram e os nossos comportamentos fora também da cadeia sejam vistos de um jeito menos Madalena, sabe? Ao invés de você ser achincalhada e apedrejada, é o que a sociedade faz o tempo todo com a gente. Então, olhar para isso e esperar que tenha uma igualdade, a mesma ação feita por um homem e por uma mulher vai ser julgada diferente. E elas são de fato abandonadas. Tem vergonha, a família risca do caderninho. Essa mulher vai deixar um filho fora, por exemplo, muitas vezes, e ela vai trabalhar dentro da cadeia para sustentar o filho que está fora. Então, imagina, essa mulher presa com o filho, ela, mesmo estando presa, ela tenta dar um jeito de manter ali financeiramente o sustento básico desse filho. O homem não tem esse mesmo raciocínio muitas vezes. E ao mesmo tempo que ela é abandonada, se ela é casada, por exemplo, tem um namorado, é presa, no minuto seguinte esse marido, esse namorado, ele vira as costas e vai arrumar outra. Os homens casam nas cadeias. Olha só como a coisa é difícil. Quer dizer, ela presa é totalmente execrada. Ele preso não só não é execrado, como continua tendo apoio da família e como vai ter sempre uma mulher disposta a amar um homem que está ali preso. Você acha que se a família lutasse mais pelo direito da filha que está lá presa, seria bem diferente, né? Olha, eu acho que a mudança não é no sistema prisional, mas é na forma como as mulheres e os homens estão se posicionando hoje no mundo. É claro que hoje a gente começou uma discussão de igualdade e tudo, e eu acho que a gente está muito no começo. Tem uma diferença gritante, diferenças salariais, diferença de comportamento, diferença de posturas, diferenças de julgamento. Então, e isso não só dos homens para mulheres, das mulheres para as mulheres. Então, e às vezes as questões são muito sutis, né? Quando a coisa é mais posta assim na cara, você consegue identificar. Mas no dia a dia, essas diferenças elas são muito sutis. Então, é uma mudança muito, muito radical de posicionamento do papel da mulher na sociedade e do homem. Então a gente tem muito pela frente. Eu vejo a questão do preconceito social que apenas se reflete na questão do aprisionamento feminino, porque as mulheres realmente elas são tratadas como inferiores, elas são menosprezadas e quando cometem um crime isso só se agiganta, né? Por exemplo, você diz, você tem uma criança que é mal educada, a pessoa fala, mas escuta, você não tem mãe não? Se o menino tá lá e, sei lá, tá meio mulambento, não toma banho, não sei o que, você fala, escuta, cadê sua mãe? Entendeu? Então, isso é um exemplo muito simplório, assim. É muito maior, né? Agora, e nas outras questões, né? E nas questões de trabalho, na igualdade de direitos, no modo como você vai lidar com questões complexas, como a impressão que a gente tem é que dos homens a gente pode esperar tudo. Então tem uma permissividade muito grande. E das mulheres a gente temos que ser absolutamente imaculadas. Só que não dá, né? Não dá. Realmente não dá. Chegamos nesse. Sobre essa tua experiência com literatura na cadeia, você teve a oportunidade de vivenciar, de observar esse cotidiano, essa realidade muito triste. Eu gostaria que você me contasse agora o que mais te marcou, uma coisa triste, que mais te marcou nessa tua experiência em penitenciárias. E também, eu tenho outra pergunta em conjunto. Se fosse dado a você o poder de mudar alguma coisa nessa triste realidade, o que você gostaria de mudar? Olha, eu gostaria de mudar. Tem duas. Eu acho que o projeto de clube de literatura na penitenciária é um modo muito eficiente de ter ali uma transformação e a pessoa conseguir repensar. Só que esse projeto por si só, ou um projeto único, operando num sistema que tem outras questões para resolver, ele não se resolve.
totalmente, mas se você somar esse projeto com outros projetos que têm o mesmo espírito, eu acho que essa seria uma mudança de fato bastante importante, porque quem está lá dentro não quer voltar quando sair, e a gente também não quer que isso aconteça. Então, a favor de projetos como esse, é que nós já estamos batendo na mesma tecla há muito tempo, que é vamos punir, vamos aprisionar, vamos punir da forma mais exemplar possível, e isso não está dando certo. Não é o que eu acho, não é porque eu acho que tem que ser de outro jeito. Não está dando certo, a gente é só olhar. Então, a gente tem que ter pelo menos o benefício da dúvida de que tentativas como essa, elas podem ser mais efetivas do que você tirar as coisas básicas das pessoas, assim. E, bom, uma coisa, sei lá, triste, assim, eu não sei se eu tenho uma lembrança de algo efetivamente triste, mas eu acho que é o conjunto. Por exemplo, você está numa unidade prisional, tudo é muito, muito duro, assim. O ambiente, ele não ele vai ser, os reparos, as reformas, elas vão ser colocadas em segundo plano. Você está num lugar em que não tem nada que seja exatamente agradável. Então tem uma coisa ao redor que dá muito o espírito do que é o sistema prisional. Por outro lado, você fala, bom, mas a gente tem prioridades aqui. Eles de fato têm. Eles têm que manter a segurança, eles têm que dar alimentação, eles têm que dar um mínimo de assistência de saúde e tudo. Então, e não há dinheiro que dê conta de tantas demandas. Então, eu acho que, por outro lado, quem trabalha no sistema prisional tenta fazer da melhor forma possível, ainda que seja nesse espírito da punição e do encarceramento. Vanessa, eu, a Karina e os meus leitores queremos agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Nos trazendo informação de qualidade, informações importantes a respeito de literatura. E agora, para concluir, deixa pra gente uma mensagem sobre o poder transformador da literatura na nossa vida. Eu penso, bom, a literatura para mim sempre foi o meu tema, assim, desde sempre. Agora, eu acho que a literatura nem sempre ela chega para a pessoa logo nos primeiros anos de alfabetização. Então, quando eu penso na literatura, eu penso, primeiro, ela não tem nenhuma contraindicação. Em nenhum momento ela pode te fazer mal pelo simples fato de ler. E depois, eu acho que para quem ainda não é leitor, eu acho que esse não leitor ainda não achou o seu livro, porque há livro para todo tipo de leitor. E a gente tem que ter essa abertura e essa generosidade e tentar ver, e esse não leitor tem que tentar, assim, buscar o seu livro, porque aí uma vez que você é capturado por um livro que você ame, aí a sua chance de voltar no seu leitor é muito pequena. Então eu diria, se aventure na literatura. Gente, é isso mesmo. A literatura é democrática, ela não tem contraindicação e é barata. Muitas vezes é grátis. Então, cada um de nós precisa encontrar aquele livro que é a metade da nossa laranja, não é, Vanessa? Você encontrando o livro que é a metade da sua laranja, você vai se apaixonar por aquele livro e dali você não para mais, você vai ler outro. Não importa, o importante é ler. Leia no seu gênero, leia uma revista, leia um livro pequeno, mas aos poucos a gente vai ganhando esse amor e é um universo fantástico. Quem conhece sabe. Obrigada pela audiência aqui no YouTube, queridos leitores. Eu aguardo vocês no blog. Tá tudo aqui embaixo, todos os meus endereços de blog e redes sociais. Quem gostou, dá um joinha aqui no vídeo e compartilha com os amigos, viu? Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.